45 minutos de atraso, então os professores vão ficar aqui. Primeiro avisá-lo que por isso nós estamos tentando chegar ainda numa composição, tá? Obrigado. Bom, primeiramente agradeço ao professor Antônio Jorge e à professora Ana Maria pelo convite de estar aqui. Eu não pertenço ao consórcio, fui convidado, sou professor da PUC do Rio Grande do Sul e quero saudar as minhas companheiras de mesa, minhas amigas, a professora Elizabeth, a professora Helena, a professora Fernanda, e quero dizer que, de maneira bastante plural, essa mesa ela tem propostas que convergem no aspecto da fundamentação dos direitos humanos, mas divergem no sentido de apresentação dessas propostas. Ou seja, a professora Elizabeth optou por um caminho descritivo, narrando, digamos assim, a reconstituição do panorama dos direitos humanos na era pós-moderna, se é que nós podemos usar esse termo. A professora Helena preferiu uma investigação de cunho mais filosófico, moral, ou político, poderíamos dizer assim, e a professora Fernanda fez uma opção pela história, e eu vou fazer uma opção pela antropologia, ou seja, assim como a professora Helena partiu do princípio à ação, eu vou procurar fazer justamente o caminho inverso, a partir da ação e a partir de uma investigação a respeito da ação humana, procurar fundamentos possíveis a respeito dos direitos humanos, da axiologia, por assim dizer, dos direitos fundamentais. Bom, em primeiro lugar, é importante frisar que a Segunda Guerra Mundial e os horrores dos regimes totalitários, tão logo o fim dos regimes totalitários na Europa, ou pelo menos na Alemanha, findou, pós-guerra, nós tivemos o nascimento de um novo constitucionalismo, quer dizer, o nascimento de uma nova versão do direito constitucional, agora engajada, por assim dizer, num projeto de emancipação dos direitos fundamentais, e, sobretudo, de culturalização dos direitos humanos, de modo a, de certa maneira, impedir o avanço das forças oponíveis, ou seja, das forças que encontraram ali algum espaço de legitimação pelo poder durante os regimes do nazismo, do fascismo e do stalinismo. O que nos aparece a partir desse cenário é que, tão logo o fim da Segunda Guerra Mundial ocorreu na Europa e o nascimento das constituições contemporâneas, nós tivemos pelo menos 3 grandes desafios pela frente. Um de ordem filosófico-moral, um de ordem filosófico-político e um de ordem, me parece, filosófico-jurídico. De ordem moral é justamente entender uma ponte possível entre valores correspondentes a uma determinada cultura e, portanto, a uma determinada comunidade humana e a sua possibilidade de universalização. Ou seja, é o modo como as culturas em geral e as comunidades em particular estão possivelmente abertas para a universalidade de suas propostas e o encontro entre os seus valores próprios e os valores universais. Então esse parece um primeiro desafio em termos de filosofia moral no pós-guerra. Há um desafio filosófico-político que é qual modelo de instituições nós gostaríamos, nós desejamos para a promoção dos direitos fundamentais, Quer dizer, a boa parte dos países europeus optaram por assim dizer, pelo nascimento, pela origem dos tribunais constitucionais e de um sistema agora majoritariamente parlamentarista, voltado para a promoção desses direitos, tanto no campo individual quanto no campo social. E por fim nós temos o desafio da filosofia do direito, que é justamente casar o problema da justificação da norma do sistema jurídico com o problema de abrir ou fechar o sistema jurídico relativamente aos valores e princípios assim entendidos dentro de uma perspectiva jurídica dos direitos humanos. Bom, dito isso, me parece fundamental refletir aquilo que aconteceu do ponto de vista da filosofia do direito, da antropologia jurídica, no momento posterior. Ou seja, o que nós tivemos no campo da teoria do direito, da filosofia do direito, é, de certa maneira, uma abertura e uma erosão do positivismo clássico que abriu as portas para novos contextos de justificação da norma e da validade e eficácia da norma nos contextos internos das comunidades políticas. O que significa dizer que duas, ou pelo menos duas, se é que possível dizer assim,
teorias do direito passaram a povoar, digamos, a cultura jurídica em geral. De um lado, o pós-positivismo, uma proposta marcadamente argumentativa, ou seja, de justificar os direitos fundamentais, os direitos humanos e o direito como tal, no terreno da argumentação e da retórica. E de outro lado, nós tivemos, de certa maneira, uma visão crítica do direito, que procurava enfrentar os problemas estabelecidos dentro de uma cultura institucional continuadora dos processos anteriores e que procurava, a partir dessa reflexão, propor medidas inovadoras para um cenário que se abria a partir da Carta da ONU e da Declaração de 48. O que se quer dizer com isso? Se quer dizer que, em ambas essas teorias, há, de certa maneira, um necessário enfrentamento do observador jurídico no que diz respeito à posição que o ser humano passa a ocupar no sistema jurídico a partir dessa abertura. Ou seja, aquilo que o Hart dizia no conceito do direito, no Concept of Law, na obra clássica de teoria do direito, ou seja, de que os sistemas jurídicos eles pressupõem um observador externo que os vislumbre, e a partir desse vislumbre haja uma certa tensão entre a posição interna do observador e a posição externa, ou seja, uma observação do ordenamento jurídico desde fora e uma observação desde dentro, vai exigir uma certa ponte entre o papel que o ser humano desempenha no âmbito interno e no âmbito externo dos sistemas jurídicos. Resultado: a partir dessa tensão, que parece, nós tivemos uma convergência necessária de propósitos entre, de um lado, a filosofia crítica do direito e, de outro lado, o pós-positivismo, tentando encontrar, a partir dessa necessária convergência, um papel ou um tipo ideal weberiano, por assim dizer, de ser humano, que passava a ser visto dentro desse sistema jurídico, tanto no seu âmbito interno quanto no seu âmbito externo. Resultado: uma concepção de ser humano, uma concepção do que seja a pessoa, era absolutamente necessária nessa ordem de coisas. Não apenas para orientar a jurisprudência constitucional dos tribunais internos, como também orientar o nascimento das instituições supraestatais, no sentido de dirigir a atenção à defesa, promoção e garantia dos direitos humanos na ordem internacional. É muito claro, por exemplo, do papel que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, enfim, desempenhou depois, num momento bem posterior, essa preocupação, né, em, ao mesmo tempo, casar, articular valores culturais internos de uma sociedade com valores humanos na perspectiva universal. Quer dizer, sempre numa tensão, num jogo que, ora, pode ser um jogo de poder, o que, de certa forma, politiza o processo jurisdicional e, nesse sentido, acaba corroendo internamente essa proposta de defesa dos direitos humanos, ora, uma preocupação de vincular os direitos humanos a uma espécie de ética mínima universal e uma variedade de culturas que passam a casar, quando possível, dentro dessa ética universalista, por assim dizer. Mas eu me referia à necessária convergência entre um tipo ideal de ser humano, ou de pessoa humana, que sirva de referência para ambas as correntes e que, ao mesmo tempo, possa orientar a atividade das instituições, ora estatais, ora internacionais, nesse projeto consolidador dos direitos humanos. E me parece muito claro que, nessa acepção, há que se entender a pessoa humana em duas perspectivas necessárias à primeira vista. Num primeiro momento, numa reflexão, eu diria, ontológica do que seja o ser humano. Ou seja, o ser humano é entendido como uma substância concreta, histórica, racional, mas não menos dotada de certas motivações e de certa forma, inclinações humanas internas, necessariamente tendo que ter as garantias dadas pelo sistema jurídico e que são, por assim dizer, meios de estabelecer um canal entre o interior e o exterior do ser humano. Ou seja, aquilo que os seres humanos concretos, tal como a professora Helena havia referido, são de verdade na prática de suas vidas históricas, e aquilo que uma teoria dos direitos humanos passa necessariamente a conceber sobre o que seja o ser humano. Quer dizer, essa ponte entre o interior e o exterior, entre uma antropologia do ponto de vista das motivações e faculdades internas do ser humano, suas operações mais naturais,
e substanciais, e, por outro lado, uma posição histórica do ser humano, quer dizer, no seu agir concreto perante as tensões e contradições da história e da sua realidade, passa a, de certa forma, trazer uma série de exigências para a reflexão a respeito dos direitos humanos, me parece. Dentro desse cenário, então, é possível dizer que há uma diferença primária a respeito da pessoa, né? Que é justamente entender do seu ponto de vista interno e do seu ponto de vista externo. E dentro desse sentido, me parece, há necessariamente que se entender o ser humano, a pessoa humana, dentro de duas dimensões possíveis. Numa primeira dimensão, entender a pessoa nos seus aspectos ontológicos, ou seja, naquilo que expõe a sua esseidade, quer dizer, o seu ser na história, né? A pessoa humana, então, como ser humano, quer dizer, não é um ser de outra natureza que não humano, né? Quer dizer, a sua natureza constitutiva. E numa segunda dimensão, entender o ser humano como um animal histórico e, portanto, existente. E aí sim, como alguém que existe como tal, e como existe como tal, exige certas condições e garantias que lhe deem, por assim dizer, razões para agir e razões para ser. Dentro desse cenário, eu vou tomar a liberdade de recolher da obra de um autor que me é muito caro, que é o Alasdair MacIntyre, uma noção a respeito do que seja esse tipo ideal do ser humano, que é a visão dos animais racionais independentes, ou o que ele chama de julgadores práticos independentes. Então, esse seria mais ou menos assim, segundo MacIntyre, uma visão tipológica do ser humano, na sua tensão entre o interior e o exterior, ou entre a sua ontologia e a sua existência social e histórica. O julgador prático independente, né, ou em espanhol, racionador prático independente, que seria essa uma tradução mais próxima, me parece, seria aquele que, tendo alcançado a idade adulta, alcançou também um conjunto de condições existenciais, virtudes e meios necessários para a própria subsistência, que o diferenciam daquelas fases anteriores à sua vida, ou seja, da fase infantil e adolescente. O que se quer dizer com isso? Isso quer dizer que, do ponto de vista de uma antropologia filosófica, o animal prático racional, ou julgador prático independente, é aquele sujeito cuja consciência e intelecto estão motivados e estão capacitados para tomar decisões racionais ao longo da vida. Ou seja, tomar decisões racionais que, por sua vez, possam orientá-los no seu campo pessoal de existência. É claro que, dentro dessa perspectiva, há necessariamente um envolvimento com o que nós poderíamos chamar de eleições sobre caminhos a agir e eleições sobre bens humanos que são fundamentais para a nossa existência. Dentro dessa perspectiva, é claro, o julgador prático independente é aquele que consegue cotejar os bens devidos às suas circunstâncias concretas e, ao mesmo tempo, articular esses bens com o conjunto geral da sociedade, numa espécie de ponte entre o seu âmbito circunstancial pessoal, o âmbito próprio da sua experiência humana, e o bem que, embora devido a essa circunstância, também é um bem devido a toda a sociedade considerada como tal. O que significa dizer que, dentro dessa acepção dos animais práticos independentes, ou dos julgadores práticos independentes, segundo a visão do MacIntyre, existem, por assim dizer, certos bens objetivos que orientam a vida de um ser humano. Bens que orientam tanto a experiência e que são, por assim dizer, mensuráveis e conhecidos pelo intelecto. Nesse sentido, há que se estabelecer uma distinção interna do ser humano a esse respeito. Numa visão antropológica de fundo, o ser humano se vê, então, capacitado a operar a sua inteligência de modo a destacar, a decifrar os bens que são próprios às suas circunstâncias e articular esse conjunto de bens com os bens gerais de uma comunidade. Ou seja, o valor vida, por exemplo, ou o valor conhecimento, são bens devidos às circunstâncias de um ser humano em particular e são bens devidos a toda a humanidade como tal. Dentro dessa perspectiva, digamos, de uma razão prática, de uma inteligência prática, que é aperfeiçoada por certas virtudes do intelecto, consegue captar esses bens que são devidos,
a vida do ser humano ela passa a ser orientada desde uma perspectiva objetivista a respeito do que sejam os bens humanos para si e para os outros, constituindo assim, me parece, um eixo absolutamente necessário para o que nós chamaríamos de amizade política numa comunidade humana. É a partir dessas relações de amizade, portanto, e de um entendimento a respeito de certos bens objetivos, virtudes humanas, que orientam o ser humano nas suas atividades cotidianas, é que nós poderemos fazer uma ponte entre esses bens objetivos e a sua dimensão histórica e social. Ou seja, a avaliação dos graus de amizade ou inimizade, de consenso ou conflito, que eu poderia usar uma expressão cara aos sociólogos, dentro de uma sociedade, passam a ser medidas segundo o grau de adesão das pessoas concretas a certos valores e princípios que orientam as suas atividades humanas, por assim dizer, as suas ações humanas em geral. O que significa dizer que, dentro dessa perspectiva, é claro, a antiga separação de Hart entre o âmbito externo e interno de um sistema jurídico vai exigir uma espécie de gênero próximo e diferença específica que oriente o papel do observador jurídico. Ou seja, é necessário que exista dentro do sistema jurídico algo que o abra para uma universalidade e que ao mesmo tempo esteja enraizado para dentro do próprio observador desde o âmbito externo do sistema jurídico. E é justamente dentro desse escopo metodológico formal, poderia dizer, que nós podemos então encarar os atos humanos tendo como gênero próximo a figura que os bens humanos oferecem para as ações. Se isso é assim, é claro que se um sistema jurídico tem que abrir-se para essa generalidade, ele tem que abrir-se necessariamente para certos bens que vinculem tanto o ser humano na sua perspectiva ontológica e existencial, quanto na sua perspectiva social e política. Ou seja, a noção ideal do bem comum, como tal, bem de todos, daquilo que todos temos em comum, é uma noção que passa a vincular a noção de bem individual com bem coletivo, estabelecendo uma ponte dentro dos sistemas jurídicos entre a posição que o observador interno ocupa e a posição que o observador externo poderia ocupar. Dentro disso, me parece que uma noção a respeito dos bens humanos é absolutamente necessária para uma compreensão antropológica dos direitos humanos. E aqui eu passo a uma segunda etapa da minha curta e breve exposição. Uma antropologia dos direitos humanos centrada na racionalidade prática e, portanto, nos bens humanos, vai exigir que o próprio sistema jurídico como tal parta de uma noção de ser humano e uma noção de existência humana para oferecer condições para a satisfação desse aspecto ontológico e desse aspecto existencial. Por isso, me parece, quando nós levantamos a noção a respeito da antropologia, nós temos que considerar, me parece, 3 pontos de partida para refletir o ser humano no seu contexto histórico de experiência. No primeiro momento, entender que os direitos humanos são razões para agir, ou seja, são razões que impõem, e mais que impõem, oferecem, motivam o ser humano a agir numa determinada direção. Então, quando, por exemplo, nós falamos em liberdade de consciência, né, ou liberdade de ir e vir, nós estamos pressupondo uma ação concreta, um âmbito concreto. Mas o entendimento de que a liberdade de consciência, ou a liberdade de ir e vir, é um bem devido àquela circunstância, pressupõe que este bem como tal seja entendido como uma motivação jurídica, ou seja, como uma desejabilidade, uma desiderata, vamos chamar assim. Isso numa primeira acepção. Num segundo momento, me parece, os direitos humanos são encarados como razões para ser, ou seja, razões segundo as quais o ser humano, tão logo não apenas respeite, como viva no seu âmbito próprio de experiência, passa a planificar-se como pessoa, ou seja, passa a atualizar as suas faculdades e capacitações internas e ontológicas. Razão pela qual, tão logo nós consideremos os direitos humanos sob essa ótica
de entendê-los como razões para ser, nós vamos perceber que, enquanto tais, os seres humanos nos convidam a sermos humanos e, portanto, a vermos os outros como outros humanos, indo na linha da professora Helena. E numa terceira perspectiva, quer dizer, razões para agir, razões para ser. Então há uma terceira perspectiva que nos aparece, que é a de que os seres humanos são razões para existir, e existir social e politicamente. Quer dizer, os seres humanos nos convidam a travar com os outros relações de amizade e reciprocidade, sem os quais a comunidade humana não se transforma numa comunidade, isto é, numa unidade comum, numa comum unidade. Dentro disso, me parece que o grande desafio do ponto de vista antropológico para os direitos humanos é justamente criar condições e garantias para essas três formas de entender o ser humano a partir das razões para ser, agir e existir. De maneira que os seres humanos como tais, tão logo apareçam como garantias ou condições, eles são de fato condições para agir, porque conferem ao ser humano determinados instrumentos de ação particular e social, são condições para ser, porque de fato as liberdades ou os direitos, entendidos como liberdades, direitos de primeira geração, numa perspectiva histórica, são direitos que permitem a esse ser humano um espaço autônomo de realização. E num último momento, no que diz respeito às razões para existir, os direitos sociais, os direitos políticos são meios ou condições ou garantias de efetividade dessa sociabilidade e politicidade natural da pessoa. Em suma, numa tensão antropológica entre o interior e o exterior do ser humano, os direitos humanos eles vêm para motivar e atualizar essas diferentes faculdades e potencialidades antropológicas dos seres humanos. Nessa perspectiva, me parece, o pós-guerra, ao enfrentar esses três desafios, teve que enfrentar também, de outro modo, os diferentes meios de relacionamento entre esses três grandes campos, que são a moral, a política e o direito. E nesse enfrentamento entre o relacionamento da moral, da política e do direito, uma espécie de ponte entre essas três dimensões possíveis para a inteligência prática, os direitos humanos, como tal, eles foram atualizando ao longo dos tempos, da criação, claro, de instituições internacionais e de tratados de direitos humanos, essa conjuntura, essa diversidade de razões humanas para agir em conformidade aos direitos humanos. Dentro dessa perspectiva, me parece, refletir a respeito do universalismo ou relativismo são necessárias na medida em que são inteligíveis para o ser humano e, como tais, abrem duas perspectivas de análise a partir do ponto de vista antropológico. Num primeiro momento, nos parece, há um espaço primário das normas jurídicas de um ordenamento, de um sistema jurídico, que necessariamente tenham que levar em consideração esses bens humanos primários. Eu diria mais, esses princípios que movem a ação e o existir humano na história e na realidade, e que, portanto, tão logo embarquem dentro de um sistema jurídico, passam a orientar virtuosamente esse sistema jurídico para cada vez mais atualizar o conjunto dos direitos humanos em órbita interna e internacional. Então, essa é uma primeira percepção do fenômeno. Nós temos um primeiro espaço, que eu diria assim, é o espaço que vincula o sistema jurídico interno de um Estado aos direitos humanos na órbita internacional. Então, é um espaço de normas primárias. E há um segundo espaço, é o que eu chamaria de normas, espaço das normas inferiores ou secundárias, que são aquelas regras que, entendidas por convenção social e, portanto, derivadas de uma cultura concreta da sociedade, passam a internalizar para o âmbito interno dessa mesma comunidade os bens humanos universais cotejados no âmbito primário do sistema jurídico. Ou seja, há uma dualidade de espaços que se reflete nos sistemas jurídicos, na ordem internacional e também nos campos político e moral como tal, articulando cultura interna com valores universais. O que eu quero dizer com isso, me parece, é que há, dentro da perspectiva da teoria dos direitos humanos, um espaço para o universalismo e um espaço para o relativismo.
um espaço para o universalismo que é dado naquilo que é próprio do ser humano como tal, e naquilo, portanto, que diz respeito aos seus bens fundamentais, mas há um espaço relativo que é próprio das culturas e das comunidades, que vão atualizar esses bens humanos de acordo com as suas circunstâncias particulares, em ações coordenadas, de modo a vincular instituições, organizações sociais, movimentos políticos e, sobretudo, seres humanos concretos no seu âmbito pessoal de experiência, a esses valores no seu âmbito próprio e no âmbito internacional. Me parece que essa é a única forma, eu não veria outra, senão essa, de estabelecer uma fundamentação, ou melhor até, um contexto de justificação e uma ponte, um canal de conexão possível entre a universalidade e a particularidade ou relativismo dos direitos humanos. Bom, dito isso, eu não vou me alongar, porque eu sei que, enfim, o tempo urge e nos atrasamos um pouco, então eu encerro por aqui, agradecendo imensamente a atenção de vocês. Eu agradeço ao Marcos, fazendo dentro das suas posições do painel, acho que conclui de um modo interessante também, né, trazendo essa contribuição da dimensão antropológica. Agora eu estou convidando a recorrer à Ana Maria, só para saber, nós temos o painel seguinte vai começar às 11 da manhã, certo? Pontualmente. Agora. Então, veja, nós temos aqui, então vamos ter nosso espaço para que possamos debater nos corredores, nos intervalos. O debate não é que está interrompido, está simplesmente difuso, continua, durante a discussão começou de amanhã, que conversamos. Assim, aqui não tenemos lo hará en particular, lo haremos, pero ahora, desde o ponto de vista coletivo, estamos agora até encerrado o painel às 11 horas, 11 horas não, ou continuamos imediato? Continuamos. Então, de imediato, na sequência ao painel, o professor Bruno, colega da faculdade, e as perguntas fazemos depois não haremos uma pergunta. Obrigado por tudo.